Pronto, agora a gente já tem as duas classes. Então, essas duas classes já vão ser a base para o nosso projeto. Então, vamos agora trabalhar na página de componentes, os componentes na página Home. Lá a gente vai utilizar as duas classes para criar os nossos to-dos, tá? Então, eu vou vir aqui carregar duas vezes em Home e vou abrir aqui um bloco de código. Vou apagar isso aqui, não tem por que eu ter isso aqui para mim, tá? E vou abrir aqui um bloco de código, é @code chavetas, abre e fecha. Vou criar aqui dois objetos. Um objeto to-do e um objeto user. Então, os dois vão ser públicos. Para já. Public user get set. Nesse caso, malta, não há problema da gente ter o nome do utilizador com o mesmo nome do objeto, tá? Antes de mais, vamos chamar aqui a pasta modelos ou models através do using. Então aqui eu vou fazer @using e escrever o meu statement. Models. O que é que eu estou fazendo com isso? Eu estou incluindo dentro da minha página tudo que estiver na pasta models. Então eu posso usar tudo que tiver lá através dessa chamada. E agora eu vou criar um public. Desculpe. Uma pergunta. Se não aparecer a pasta models, o que é que a gente faz? É que a minha não aparece. É porque provavelmente pode não ter criado. Deixa eu terminar isso aqui e eu vejo o que é que aconteceu contigo, tá bem? Ok. Então aqui to-do. Vou abrir o get set. E agora eu tenho os dois objetos. E vou criar aqui vou fazer uma chamada em override utilizando o ciclo, life cycle de uma página Blazor. Tem vários ciclos, né? Dentre os ciclos que a gente pode utilizar, eu vou mostrar aqui life cycle Blazor. Dentre os ciclos que a gente pode utilizar, tá? Isso aqui é o ciclo do Blazor em si. Ou seja, os parent handlers, ou seja, ele vai utilizar aqui, vai primeiro chamar o initializer, que pode ser async ou não. Se a tarefa for completa, ele vai chamar o onParameterSet async. Se não tiver completa, ele vai fazer chamar o wait, as tasks em wait e renderizar. A tarefa foi completa, ele vai vir aqui para um onParameterSet, ou seja, depois do initialized, a gente vai para um parameter. Depois do onParameter, se a tarefa estiver completa, ele vai fazer a renderização. Se a tarefa não for completa, ele vai chamar as tarefas que são em wait e vai fazer a renderização. Então, a gente pode ter mais de uma renderização acontecendo no Blazor. Isso quer dizer que, por exemplo, eu posso ter uma primeira renderização aqui, ela só acontece, aqui só vai acontecer na primeira renderização e essas não. Então, isso quer dizer que na primeira renderização isso aqui acontece e nas outras, depois de mais de uma renderização, isso aqui também vai ser chamado. Essa só acontece na primeira. Então, eu vou chamar aqui esse método aqui, ó, que é o onInitialized. Então, vou vir aqui e vou dizer assim. Eu vou escrever override. Override é uma palavra, né, na verdade, é um tipo de chamada que a gente atribui a algo que nós queremos substituir. Então, nós queremos escrever por cima, né? Então, o override é um statement que eu chamo quando eu quero utilizar algo que já existe, mas com os meus parâmetros, não é com meus parâmetros, mas com minha customização. Então, quando eu escrevo override, ele me permite aqui, ó, ver quais são os métodos que eu quero substituir. Então, por exemplo, eu disse que ia substituir o onInitialized. O onInitialized, ele pode ser
só initialized ou async. Eu vou chamar aqui override on initialized async. E vou dizer assim, que eu quero, nesse momento em que a página fizer renderização, ele cria um utilizador. Então, aqui, ó, o nosso user vai ser um new user. Ou seja, esse user que nós estamos criando aqui, na verdade a gente chamou e criou. Aqui é que ele é criado. Ele vai ter um nome. Esse user vai ter um nome, que é, por exemplo, eu vou colocar meu nome aqui. Tem que ser entre aspas. E ele tem também um sobrenome, user.surname, que é Silva. Lembre-se sempre de terminar uma instrução com uma expressão com ponto e vírgula no final, tá? E tá. Agora, para que eu veja o user, eu vou vir aqui em cima e vou pedir para que o nosso user apareça quando a página for renderizada. Para evitar uma exceção, eu vou fazer aqui, ó. Esse user vai ser igual a new e esse to-do vai ser igual a new. Agora, aquilo que eu tinha falado, que o user ele é criado aqui, ele deixa de ser criado, ele já é criado aqui, ele já é instanciado aqui, ó. E aqui eu nem precisava fazer isso, ó, new user. Se eu fizer isso aqui, ó, já é suficiente porque eu já instanciei ele nesse momento aqui. Mas se eu quisesse, por exemplo, fazer um novo, ou substituir tudo que foi colocado antes daquela chamada, eu poderia fazer. Então, vamos substituir tudo. O user ele vai começar instanciado, o to-do também, e a gente vai modificá-los na inicialização. Tá? Então, agora eu vou chamar o utilizador na página renderizada. Então, eu vou pedir para que ele apareça aqui. Então, eu vou fazer assim. Vou escrever um P, que é de parágrafo em HTML, e vou dizer assim, welcome, e vou colocar aqui, @user.name. E aí ele vai chamar o utilizador para aparecer quando a página for renderizada. Vou executar aqui. E agora, a nossa página tem que aparecer assim, ó. Welcome, o nome da pessoa. Eu vou parar aqui a gravação.